Nós vamos começar o nosso louvor cantando o hino número 14 do nosso cenário, Jubilosos Te Adoramos. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos do teu amor. Vozes femininas. Tuas obras anunciam teu poder e resplendor. Céus e terra cantam hinos em louvor a ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, todos querem te adorar. Todos. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente em louvor a ti, Senhor. Ao Consolador. Ao Consolador da glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Amém. Vamos continuar o nosso louvor cantando o hino de número 360. Fixa teus olhos no Mestre. Se amargas tristezas da vida curvarem te a fronte em dor, e vendo a esperança perdida caíres nas mãos do Senhor, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Vozes femininas. Se as ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar, Vozes masculinas. E as vagas do mal tão insano fizerem-te a fé vacilar. Todos em vozes. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se aflito, sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, do mundo seguindo a miragem, não ouvis a voz divina. Fixa teus olhos no Mestre. Fixa teus olhos no Mestre, confia
confia no bom Salvador. Fluirás na luta terrestre, maravilhas do céu, doce amor. Bom dia a todos. Nesse momento, nós normalmente temos uma história verdadeira, verídica, que vem do campo missionário que a Igreja Adventista do Sétimo Dia Mundial ajuda a cada 3 meses do ano. Mas hoje, a pessoa que iria nos presentear com essa história teve um problema e eu gostaria de pedir à igreja que orasse por ela. De manhã, a Raquel Manzi, quantos conhecem a Raquel? Ela ligou para o seu Ataídes, que posteriormente me transmitiu, que por causa da chuva, a casa dela foi inundada. E eu gostaria que vocês orassem, que nós orássemos por ela. E aqueles que tiverem contato mais próximo com ela, o telefone, se solidarizassem e se oferecessem, então, para ajudá-la nesse momento tão difícil. E eu fiquei pensando em quantas pessoas que nós conhecemos que devem ter tido problemas semelhantes. Mas para que a gente possa se lembrar do objetivo que nós temos durante o trimestre, as ofertas do 13º sábado alcançarão a divisão do sul do Pacífico, todo o continente em que fica a Austrália, Papua Nova Guiné, as ilhas do sul do Pacífico, e elas servirão para 3 projetos especiais: para a construção de clínicas em Papua Nova Guiné, para a aquisição de aparelhos MP3 movidos à energia solar, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, porque poucas pessoas são alfabetizadas em algumas das ilhas do sul do Pacífico. E o 3º projeto é a aquisição de 15.000 Bíblias infantis que possam atingir as crianças e as suas famílias naquele continente. Eu não sei quantos lembram que sábado passado a Vaneide e o Disseu falaram que hoje era um sábado especial. Alguém lembra qual que é o motivo desse sábado ser um sábado especial? Muito bem, Neide. E outras pessoas que responderam. Hoje é o dia do amigo. E eu gostaria, nesse momento, de conhecer, eu sei que os nossos amigos não adventistas e adventistas já foram devidamente recepcionados nas suas classes. E nós gostaríamos de conhecer esses amigos. Só que antes, eu vou trocar aqui uma figurinha com a Aline. Eu vou perguntar, Aline, você tem irmãos? Tenho. Os seus irmãos são seus amigos? Com certeza. E você tem amigos? Muitos, graças a Deus. Qual que é a importância dos seus melhores amigos? Quantos melhores amigos você tem? Você pode contar? São muitos, assim? Não. Melhores amigos costumam ser mais restritos, né? E como que você se sente em relação aos seus melhores amigos? São pessoas com quem eu posso sempre contar, que independente das circunstâncias que eu esteja vivendo, eles vão estar lá por mim. Eles vão estar comigo para atravessar as dificuldades e as alegrias. Essa é a sensação que eu tenho deles. Então, Aline, eu não tenho irmãos, né? Eu sou filha única. E porque eu não tive irmãos, na minha vida, eu tive que ir adotando irmãos. Eu adotei alguns irmãos. Uns muito longe, moram muito longe de mim, e outros são mais pertinho. E esses meus amigos, esses meus irmãos, são os meus melhores amigos. Você que veio nos visitar hoje pela primeira vez, talvez você ainda não seja um grande amigo nosso. Mas nós gostaríamos de dizer para você que nós já nos sentimos um grande amigo de vocês. E que nós gostaríamos de orar por vocês durante a nossa semana, que nós gostaríamos que você sentisse o nosso carinho por você. Então, eu gostaria de convidar aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira ou segunda vez, ou terceira vez, que são ou não são adventistas, que se colocassem em pé, e nós vamos cantar uma música aqui, e à medida que a gente for cantando essa música, que é a música Amizade,
à medida que a gente fosse cantando essa música, que vocês viessem até aqui, porque nós temos um presentinho para dar para vocês, que é surpresinha. Tá bom? É uma música bem antiga, conhecida de muitos, então todos cantem e louvem juntos. Podem vir vindo para cá. São tantas as coisas bonitas. A amizade faz parte de aceitar os micos que os outros pagam, né? Podem subir. O amigo que trouxe o amigo também. São tantas as coisas bonitas que a pura amizade nos traz. Parece o sol de uma ilha, cujos raios são gotas de paz. Eu quero viver a amizade, me envolver nessa doce magia. Neste brilho do sol sobre o mar, vou navegar. Amizade, parece um barco que cruza o mar, navegando tranquilo, me ensina a viver e amar. Por rios e mares risonhos, eu pude sentir o calor que veio da ilha de sonhos, inundou meu barco de amor. Eu quero viver a alegria, me envolver nos encantos do dia, pra que eu possa viver e sonhar. Vou navegar. Todos cantem. Amizade parece um barco que cruza o mar, navegando tranquilo, me ensina a viver e amar. Amizade. Nós vamos fazer uma oração por vocês. Não é possível a gente falar o nome de vocês todos aqui, mas nós vamos fazer uma pequena oração por vocês, tá bom? Senhor, que as pessoas que estão aqui possam sentir o teu amor, a tua presença e possam ser especialmente abençoadas no convívio nesta igreja. Que esta igreja possa demonstrar a elas que somos amigos em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem descer. Muito obrigada, viu? Esperamos que o nosso carinho seja notado e que a gente possa sempre estar pertinho de vocês. Nós vamos, então, ouvir uma música para nós meditarmos. Mas antes eu vou pedir para as pessoas que vão entrar, podem entrar, por favor. Vou pedir para que abram as portas. Sábado feliz, né? Todo florido. As pessoas que vão entrar, então, esse é o momento, né, de assumirem seus lugares. Muito bem. Eu vou chamar, então, a Milena, que vai louvar o nome do Senhor de uma maneira especial e vai possibilitar que nós possamos, então, meditar um pouco mais na criação de Deus e no amor dele por nós.
céu e me põe em tuas mãos. Nada mais me importa quando tenho tua proteção. O mundo pode até cair, barreiras podem me fechar. Encontrarei saída, estás bem à frente a me guiar. Se tudo escuro parecer, eu saberei esperar. O sol já vem surgindo, um novo dia vai brilhar. Se tenho tua luz, sei que posso atrair vidas a teus pés, Senhor. Caminham sem razão, pois não podem enxergar a estrada certa, a luz perfeita, um novo amanhecer. O mundo pode até cair, barreiras podem me fechar. Encontrarei saída, estás bem à frente a me guiar. Se tudo escuro parecer, eu saberei esperar. O sol já vem surgindo e um novo dia vai brilhar. Tudo pode até cair, barreiras podem me fechar. Encontrarei saída, estás A minha frente está. Se tudo escuro parecer, eu saberei esperar. O sol já vem surgindo e um novo dia vai brilhar. Senhor, tu és o sol que aquece meu viver. Amém. Com esse pensamento, que o mundo pode até cair, barreiras podem até nos fechar, mas nós temos uma saída, né? Que é Cristo Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Querido bom Deus, amantíssimo Pai, estamos agradecidos a Ti, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui na Sua casa, ó Pai. Queremos Te agradecer pela escola sabatina que tivemos, por ter reencontrado os nossos amigos aqui, bem, com saúde, e queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor continue conosco, Senhor Jesus. Continue nos abençoando, nos protegendo, e que os nossos corações, ó Pai, possam estar abertos, Senhor Jesus, para receber a Tua palavra e para colocar em prática em nossas vidas. Essas bênçãos nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom sábado aos queridos irmãos, que a bênção do Senhor esteja sobre nós na sua casa. Nós temos dois rápidos assuntos administrativos. Um deles é votarmos a ata de número 604 da reunião que ocorreu dia 16 de fevereiro de 2013. Essa ata dessa reunião da comissão já foi apresentada à igreja, nós precisamos apenas votá-la neste momento. Portanto, eu solicito que todos os membros, não tivemos observações com relação a ela, então eu solicito que todos os membros batizados dessa igreja, que estão de acordo com a votação dessa ata, que se manifestem com o levantar da sua mão direita. Contrários, o mesmo sinal. Ok, essa ata então de número 604 está votada. Agora nós vamos passar a leitura, pela secretária da igreja, da ata da comissão, da última comissão que nós tivemos.
Ata número 605 da reunião ordinária da Comissão da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Berlândia, realizada em 15 de março de 2013, tendo presentes os seguintes componentes. Presidente da comissão, pastor Laerte Lemos, secretária Adriana Martins, membros. Adriane Gouveia, Ataídes Tavares, Carlos Roberto Ramalho, Carmen Lamunier, Clailton Faria, Edmauro Santos, Fares Silva, Giovana Oliveira, Hilton Faustino, Jaderson Tavares, Jander Tavares, Jandira França, Juan Marcos Nunes, Lilian Martins, Luciano Cruz, Luiz Marcos Rosa, Mayra Palma, Marcílio Luciano, Marcos Gonçalves, Rafaela Gouveia, Rubles Florindo, Samuel Florindo, Thompson Palma e Willy Lacerda. Verificada a existência de quórum, a reunião foi iniciada com oração proferida pelo irmão Fares, passando-se a seguir a meditação baseada no texto de Êxodo 18, do verso 3 ao verso 20, e a apresentação da proposta de trabalho feita pelo pastor Laerte para o ano de 2013 em relação ao planejamento da igreja. Em seguida, passou-se a agenda que constou dos seguintes itens. Ministério Pessoal. Proposta de projeto de visitação carcerária a ser coordenado pelo departamento juntamente com o irmão Marcelo Nunes. Programação Impacto Esperança do dia 20 de abril, com momento de culto pela manhã, curto e distribuição de material evangelístico na cidade. Participação do Ministério Cânticos Vocal na nossa igreja e despesa a ser custeada pela tesouraria, sendo essa no valor de R$1.000. Cartas de transferência. Membros a receber. Votado recomendar receber os seguintes irmãos através de carta de transferência, a saber: Ana Maria de Almeida Naves, vinda da Igreja do Tibere; Hugo Roberto dos Santos, vindo da Igreja do Roosevelt; Ivana Gomes Silva, vinda da Igreja do Tibere; Larissa Freitas Rodrigues Santos, vinda da Igreja do Roosevelt; Luciana Gomes da Silva Pacheco, vinda da Igreja do Tibere; Marcos Vinícius Santiago, vindo da Igreja de Jardim Laguna, em Belo Horizonte; Rosinaldo Pinheiro Pacheco, vindo da Igreja do Tibere; Silas Galete, vindo da Igreja de Tabaporã, em Mato Grosso; e Simone Santiago, vindo da Igreja de Jardim Laguna, de Belo Horizonte. Carta de transferências a enviar. Votado recomendar envio de carta de transferência dos seguintes irmãos: Pastor Carlos Melos de Castro, para a Igreja Central de Araxá; Dalimar Lauer de Castro, para a Igreja Central de Araxá; e Pastor Cleiton de Oliveira Ferreira, para a Igreja Central de Belo Horizonte. Preenchimento de cargos. Votado recomendar Silvânia Rocha Prazeres como vice-secretária dessa igreja. Votado recomendar Marlon Gouveia como diácono dessa igreja. Tesouraria. Auxílio aos obreiros. Votado recomendar aumento de auxílio gasolina para os obreiros bíblicos dessa igreja, passando-se do valor de R$100 para R$400. Será solicitado relatório de trabalho nos próximos 60 dias de ambos para serem entregues ao pastor distrital. Material de desbravadores. Votado recomendar autorização para a compra de materiais na convenção de liderança que foi realizada do dia 15 a 17 de março. Dia Mundial do Desbravador. Votado recomendar a realização do programa especial do Dia Mundial dos Desbravadores no dia 27 de abril de 2013. Comunicação. Votado recomendar a suspensão temporária do boletim impresso até haver um planejamento mais estruturado de todo o departamento. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada com oração proferida pelo irmão Ataídes. Eu, como secretária, proponho que essa ata seja aceita. Como praxe administrativa, essa ata está aberta para observações até a próxima sexta-feira, às 18 horas. Havendo alguma observação, nós pediríamos que o interessado na observação procure o pastor da igreja ou alguns dos anciãos para apresentarem qualquer observação com relação a essa ata. Não havendo observações, no próximo sábado, nós procederemos à votação da mesma. Muito obrigado, tenham todos um bom culto.
Deus da criação, o Deus que tudo fez. Honra e glória ao grande eu sou, o Deus de Israel. Tu somente és digno de louvor e adoração. Nosso imperfeito ser se inclina em gratidão. Santo é o Cordeiro que da morte nos livrou. Glórias ao Consolador que o Pai nos enviou. Tu que habitas entre os louvores, ó Senhor, vem estar presente entre nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos implorar que o Senhor continue conosco. Assim como o Senhor estivesse conosco em cada minuto da adoração que estamos trazendo ao Senhor nessa manhã, que o Senhor continue nos agraciando com a Tua presença, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração e que saiamos daqui cheios da Tua palavra. Pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Nesse momento, então, os diáconos e diaconisas passarão para receber os dízimos e as ofertas que nós trouxemos à casa do Senhor.
São Teus, ó Pai, os dízimos daquilo que nos dás, e ofertas que te damos de coração aceitarás. Deixai vir a mim os pequeninos, vinde a Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Deixai vir a mim os pequeninos, vinde a Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Bom dia, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Tudo ótimo? Eu vou contar a historinha aqui de quem eu era. Eu quero ver se vocês estão estudando muito bem a Bíblia e vão adivinhar quem que é, tá ok? Eu estava um dia na estrada em Jericó, quando eu descobri, eu era cego, antigamente eu era cego, e quando eu descobri que ia passar um homem, esse homem era filho de Davi. E quando eu fiquei sabendo que ele vinha, o filho de Davi, que era o próprio Jesus, eu comecei a gritar bem alto: Jesus, 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 me cure, porque até então eu não enxergava nada. E quando as pessoas viram que eu estava gritando atrás de Jesus, todo mundo falava: fica quieto aí, não levanta não. Fica quieto aí, o que você está gritando no nome de Jesus? Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o nosso Rei. E eles mandaram eu ficar quieto, e aí que eu gritava mais alto ainda. Foi aí que meus pulmões bradaram muito forte. E eu falei: Jesus, Jesus, me cura, Jesus, me cura, me salva. Porque eu era um cego e não enxergava. E quando eu aproximei perto de Jesus, Jesus me abraçou. E eu senti o maior amor do mundo. Eu senti já até descobriu. Bartimeu, muito bem. Acertou, meu filho. Jesus, ele me curou. Eu era o Bartimeu, eu era cego, eu não enxergava nada. E Jesus, na sua misericórdia, me enxergou, me abraçou e fez um milagre. Vocês imaginam o que uma pessoa cega começar a enxergar? É só um milagre de Deus mesmo. E Ele faz milagre. Quem aqui de vocês, os pititinhos, que acreditam que Jesus faz um milagre? Amém por isso. É só vocês ter fé em Deus, no Deus Todo-Poderoso, que Ele faz um milagre sempre na vida de vocês. Amém por isso? Meninos, tenham um bom culto e tenham fé em Deus e obedeçam os seus pais, porque Deus pede para vocês obedecer os seus pais. Amém? Deus abençoe. Vai pegar a pastinha de vocês. Sou tão pequenino, mas já posso entender que Jesus está neste lugar. Vou fechar minha boquinha, vou obedecer. Sei que
Tu vai me abençoar. Silêncio, silêncio, Jesus está aqui. Continuando o nosso louvor, vamos cantar o hino de número 344. Ó cristãos, avante. Dá um lá para mim. Dá um lá. Tá bom? Vamos ver. Cristãos, avante, sem temor marchar pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Cristo, nosso mestre, guia ao batalhão, no calor da guerra, ergue seu pendão. Ó cristãos, avante, marcha, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Ó cristãos, avante, contra Satanás. Contra Satanás. A Jesus seguindo. A Jesus seguindo, príncipe da paz. Vozes femininas. Nunca o inimigo prevalecerá. Todos. Com as hostes santas, Cristo vencerá. Ó cristãos, avante, marcha, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Reinos perecerão, tronos e nações, mas a igreja vence, mesmo em aflições. Vamos, pois, avante. Vamos, pois, avante, com fervor marchar. Rumo para a glória. Rumo para a glória. Nosso eterno lar. Nosso eterno lar. Só a igreja. Pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Amém. Deus seja louvado. Vamos continuar o nosso louvor cantando o hino O Amor de Jesus. 1, 2, 3. Número 123 do nosso inário. O amor de Jesus é tão puro e leal que aclara o meu viver. O amor de Jesus, só a igreja. E envolve o meu pobre ser. Tão meio e tão bom é Jesus, Ele guia-me com sua mão. O amor de Jesus é qual fonte de luz, tirou-me da escuridão. Só as vozes masculinas do amor de Jesus.
O amor de Jesus é mais vasto que o mar, sustém-me na provação. Vozes femininas. O amor de Jesus, qual fragrância da flor, inunda meu coração. Todos bem forte, vamos lá. Sua paz dá-me calma e prazer. Eu sei que há um céu para mim. A Cristo Jesus, minha vida darei por seu grande amor Sem fim. Só a igreja agora. Aleluia. Quero sempre seguir a senda que satisfaz. Todos servindo a Jesus, meu Senhor, com zelo e com devoção. Desejo falar e cantar desse amor que nos traz ao coração. Vamos cantar o hino agora. Mais perto quero estar. Que esse seja sempre o nosso desejo. Hino de número 427. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, Que me una a ti. que me una a ti. Eis meu constante orar. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Vozes femininas. Andando triste aqui na solidão. Vozes masculinas. Paz e descanso a mim, teus braços dão. Todos. Eis meu constante orar, mais perto quero estar. Só a igreja. Todos. Minha alma cantará a ti, Senhor. Cheia de gratidão. Cheia de gratidão Por teu amor. por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar,
seja sempre o nosso desejo, estar mais perto de Jesus. Vamos cantar agora o hino inicial do culto, Muito Além do Sol, 551. Aqui no mundo não tenho riquezas, mas sei que na glória eu terei mansão. Com minha alma triste, em meio à pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Teve compaixão. Muito além do sol. Muito além do sol. Muito além do sol. Está o meu lar num belo lugar. Muito além do sol. Muito além do sol. Muito além do sol. Está o meu lar num belo lugar, muito além do sol. Vozes masculinas. Sempre pelo mundo eu vou caminhando. Eu vou caminhando. Enfrentando lutas. Enfrentando lutas. Prova e tentação. Vozes femininas. Mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar-me a salvo, a real mansão. Todos em vozes. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Vinde vós cansados deste mundo escuro. deste mundo escuro, Cristo vos concede. Cristo vos concede O quê? plena salvação. E também morada. e também morada, Feita não por homens. não Por homens quero oferecer-vos eternal Sião. Todos a capela. Muito além. Muito além do sol, está o meu lar, num belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, num belo lugar, muito além do sol. Amém. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esta semana eu e minha esposa Suelen recebemos uma bênção muito especial. Ela sofreu dores, foi ao médico e constatou que era apêndice e já foi fazer a cirurgia. E os médicos permitiram que eu entrasse na sala de cirurgia juntamente com eles, e ali a cama no meio, e nós orássemos pedindo que Deus estivesse ali com eles. Só que um dia nós iremos orar, mas no meio não estará uma cama para ser uma pessoa ser operada, e sim Jesus Cristo. E neste momento Jesus está nos chamando para que nós possamos derramar todas as nossas angústias, os nossos pecados, as nossas provações aos seus pés.
Se você deseja orar através do barulho dessas águas, simbolizando as águas de Cristo, vem aqui à frente para nós orarmos. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. De joelhos, vamos conversar com o nosso Deus. Querido Deus, louvado seja o teu santo nome em toda a terra, em todo o universo, ó Pai. Só tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós agradecemos, ó Deus, este amor que nós não entendemos. Nós sabemos que é eterno, que é infinito, mas nós não entendemos. Nós agradecemos, ó Pai, o teu amor e a tua misericórdia para conosco. Primeiramente, queremos pedir perdão dos nossos pecados, ó Pai, para que nós possamos, confiado no que Cristo fez por nós, entrarmos na tua sala do trono, ó Deus. Todos nós queremos estar agora aos teus pés, para que nós possamos derramar o nosso coração a ti, ó Pai. Por favor, Senhor Jesus, receba aqui a nossa gratidão. Nós queremos agradecer, ó Pai, por essa semana, queremos agradecer, ó Pai, pelas provações, queremos agradecer, Senhor Jesus, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos cuidado da gente, suprido todas as nossas necessidades. Muito obrigado por isso. Mas também, ó Pai, enquanto nós estamos fazendo esta caminhada rumo à Canaã celestial, o Senhor nos alertou que nós iríamos ter dificuldades. E nós tivemos também dificuldades essa semana. Pessoas enfermas, pessoas perdendo emprego, problema familiar, conflito entre o bem e o mal, se fica ao teu lado ou não, problemas financeiros, mas nós queremos entregar tudo isso, ó Pai, aos teus pés. Nós depositamos, ó Pai, tudo em tuas mãos, porque, ó Pai, nós confiamos que o Senhor fará o melhor para nós, porque o Senhor é eterno em sabedoria e poder e amor, e nós confiamos que a essência, apenas quem é o amor poderá resolver. Muito obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos na tua casa de oração. Pedimos uma bênção especial ao Eli, para que o teu servo, Pai, fale inspirado pelo Espírito Santo, para que o Senhor prepare os nossos corações para receber a mensagem, e o Senhor prepare o coração dele para poder falar o que o Senhor deseja.
nós confiamos em Ti e desde já agradecemos, ó Pai. E faça que nós nos sentemos já com a paz e a tranquilidade e a certeza que o Espírito Santo está neste lugar. Em nome de Jesus, amém. lágrimas e tanto de sabor, mas eu creio na promessa, tudo isso vai passar. Sim, eu creio, meu Jesus já vai voltar. Estarei com Jesus no céu.
Gostaria de desejar a todos um cordial bom dia, feliz sábado. Gostaria de dizer a todos que estão aqui, são todos muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe a todos nessa manhã, para que nós possamos receber o que nós viemos aqui buscar. Deus conhece o nosso coração, sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos, e que Deus possa conceder a cada um de nós aquilo que realmente precisamos. O departamento de música, o nosso ministro da música já chegou. Semana passada ele estava aí, eu não estava. Estávamos em Belo Horizonte, na convenção de jovens, desbravadores, aventureiros e música. Mas o departamento de música, juntamente com o novo ministro da música, já está querendo começar a trabalhar. Já colocou inclusive o Gustavo no piano. Olha que coisa, que bênção. E todos aqueles que desejarem também poderão trabalhar. Isso é um cadastro do departamento de música. Os diáconos, diaconisas, por favor, distribuam. Há um pedido para que dividam a caneta, tá? Porque não tem caneta para todo mundo. Somente aqueles que tiverem interesse em trabalhar no departamento de música, por favor, levanta a mão para você receber o cadastro. Todos aqueles que tiverem interesse em participar, você pode participar tocando alguma coisa, você pode participar no Ministério de Louvor ou no coral, tá? Qualquer um que quiser participar no departamento de música é muito bem-vindo. Ok, então a auxiliar do departamento de música, auxiliar direta particular do ministro, diz que é para todo mundo receber. Todos recebam então o cadastro. E aí você vai entregar se você tiver interesse, mas seria até interessante, você tem algumas outras coisas aqui, algumas outras perguntas interessantes. Então todos, por favor, deem um cadastro de música para todas as pessoas. Todos então recebam isso aí, preencham esse cadastro. E a Aline e o Tiago vão estar cada um numa porta, na saída, recebendo esse cadastro que vocês podem preencher rapidamente. Podem preencher esse cadastro. Se tiver algum problema com caneta, dividam a caneta, nós não temos muitas. Temos algumas canetas, tá? Que a gente consegue, todo mundo consegue participar desse momento. São todos muito bem-vindos ao departamento de música, tá bom? Se quiser trabalhar, trabalho tem. É só querer, tá? Não falta trabalho, não. Enquanto termina a distribuição e vocês preenchem, nós vamos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu gostaria de convidá-los para abrirem suas Bíblias no livro de Levíticos. Levíticos, no capítulo 23. O livro de Levíticos, no capítulo 23. Nós vamos ler os versículos de 26 até o 29. Levíticos no capítulo 23, versículo 26 a 29. A minha versão diz assim: Disse o Senhor a Moisés: O 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Esse momento, essa fala de Deus para Moisés, ela se refere a algo que acontecia no Israel antigo, que fazia parte do ritual do santuário. Eu gostaria de apresentar, o Juan vai mostrar para a gente o santuário. Eu gostaria de apresentar para vocês. Nós não podemos nos demorar muito a respeito disso, que eu quero me ater ao dia da expiação. Mas ali está o santuário, conforme o próprio Deus deu ordem a Moisés, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, e está ali o santuário. Então o santuário tinha aquela configuração. Tem vários simbolismos, tudo aquilo ali. Mas eu gostaria de me ater a uma situação específica. E aí nós vamos então conduzir a nossa mente para entender o que acontecia no dia da expiação. Só um detalhe importante,
eu gostaria de ler para vocês, e eu gostaria de ler para não perder a essência. Olha o que Ellen White. Ellen White, para aqueles que nos visitam, é uma escritora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e que nós cremos recebeu uma inspiração divina para poder trazer muitas coisas para nós. E olha o que ela fala a respeito da necessidade de entendermos o que acontecia ali. E eu vou explicar depois por que nós precisamos de entender o que acontecia ali. Olha só. Devemos ser estudantes diligentes da profecia. Não devemos sossegar sem que entendamos claramente o assunto do santuário, apresentado nas visões de Daniel e João. Este assunto verte muita luz sobre nossa atitude e nossa obra atual, e dá-nos prova irrefutável de que Deus nos dirigiu em nossa experiência passada. Explica o desapontamento dos adventistas do sétimo dia, que não tinham esse nome ainda, em 1844, mostrando-nos que o santuário a ser purificado não era a terra, como supuséramos, mas que Cristo entrou então no lugar santíssimo do santuário celestial, e ali está realizando a obra final de sua missão sacerdotal. Por isso que nós precisamos de entender o que acontecia ali. Todos os dias o pecador tinha que se apresentar diante de Deus para pedir perdão pelo pecado. O pecador poderia se apresentar de várias formas. Depois leiam lá Levíticos, Números tem alguma coisa, Êxodo tem um pouquinho também. Vocês vão entender toda a confecção do santuário e todo como funcionava o santuário. A questão é o seguinte: se um pecador tivesse arrependido, quisesse pedir perdão a Deus, ele tinha que levar um cordeiro. No caso, se ele não tivesse condição financeira, poderia levar outros animais, como algumas aves, mas está tudo lá escrito, tá? Depois vocês leiam. Vamos nos ater ao cordeiro, porque Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aí nós vamos conseguir entender esse paralelo que existe. Levava-se o cordeiro até o local, o sacerdote segurava o cordeiro, preparava o cordeiro naquele altar dos holocaustos, e aí aquele cordeiro era imolado. Havia a necessidade de derramamento de sangue. Lembram vocês que Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E como aquele cordeiro era um símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, havia uma necessidade de se fazer esse ritual. Para que isso? Deus, ele é extremamente didático. Eu acredito que Deus ele tenha um prazer enorme em nos ensinar uma série de coisas. Às vezes, por exemplo, ele permite que sobrevenha sobre a nossa vida alguma situação, porque ele quer nos ensinar alguma coisa. Às vezes nós não estamos enxergando algumas coisas e Deus precisa de abrir os nossos olhos. E ele então permite determinadas coisas virem até nós. Se nós tivermos a certeza e a confiança de que Deus está no comando das nossas vidas, nós não precisamos nos preocupar com rigorosamente nada. Porque ele vai fazer, ele vai conduzir tudo para um propósito maior, que é o propósito da nossa salvação. Bom, mas então Deus, ele tem uma didática fantástica. Ele precisava de ensinar para o povo de Israel antigo a respeito daquilo ali, e ele precisava de nos ensinar hoje, no século 21, no ano de 2013, ele precisava de nos ensinar isso também. Porque esse santuário, como está lá em Hebreus, o apóstolo Paulo diz que ele é uma figura do santuário celestial. Ou seja, ele é uma cópia, uma réplica. E o que acontece ali tem a ver com a minha e a sua salvação. Então, se você quer entender a salvação de Jesus, você precisa de entender o que acontecia ali. E se você quer entender o que vai acontecer com o nosso planeta, você precisa de entender o que acontecia no dia da expiação. E Deus é muito didático, tá? Ele precisa de ter algumas coisas para que nós entendamos perfeitamente aquilo que ele deseja nos ensinar. Toda a área do saber humano, existe uma pessoa que traz à luz algo muito grande. Por exemplo, na área que eu atuo, em implantodontia, tem um homem chamado Per Igvar Brennemark, é um sueco. Ele é o pai da osso-integração. Esse homem é que a implantodontia moderna, foi ele que conseguiu conduzir
todas as coisas da implantodontia moderna. E eu lendo alguma coisa no Google, eu vi um dentista falando algo que eu achei muito interessante. Ele falou a seguinte frase, não é minha, é dele. Ele falou assim, se um implantodontista nunca ouviu falar de Brennemark, deveria ter o diploma cassado. E é verdade. Porque ele é o pai da implantodontia moderna. Então, tudo que nós trazemos a respeito da implantodontia parte desse sujeito. E tudo que nós precisamos de conhecer para a nossa salvação parte daquilo ali. E é uma necessidade que nós entendamos muito bem o que significa aquilo ali. O que significa tudo isso aí. Não temos tempo de fazer tudo isso. Tá? De repente, posteriormente, a igreja pode providenciar um meio de nós estudarmos item por item, coisa por coisa, tudo direitinho. Mas hoje eu quero me ater ao dia da expiação. Então vamos lá, rapidamente, todo dia acontecia ali, então, um sacrifício, tá? Pecado nós cometemos todo santo dia tinha sacrifício ali. E existia 2 sacrifícios interessantes, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, que era um sacrifício por todo o povo. Se eu fosse o pecador que fosse imolar um cordeiro lá, o sangue desse cordeiro era derramado apenas no altar do holocausto. Mas o sacrifício pelo povo, havia necessidade do sacerdote pegar um pouquinho do sangue do cordeiro, e ele entrava por aquele local ali onde está a mesa dos pães, o castiçal, o altar do incenso, e ele então, esse altar do incenso tinha 4 pequenos chifres, e ele então colocava... molhava com o sangue os chifres, e ele pegava um pouco do sangue e borrifava. Está vendo essa linha que divide a arca e propiciatório do lado de lá? Vocês estão vendo essa linha? Lá dentro, o Santíssimo, o sacerdote só entrava diariamente no santo. Ele era proibido de entrar no Santíssimo. Caso ele entrasse no Santíssimo, que não fosse do jeito certo, do momento certo, ele morreria. Não tinha autorização para entrar lá. Apenas uma vez por ano o sacerdote passava aquele véu. Mas aquele véu era borrifado com sangue diariamente. Vocês já pararam para imaginar o que é todos os dias você borrifar sangue de animal num pano? Eu acredito que aquilo ali não tinha um cheiro muito bom. Sinceramente que eu acredito. Não tenho base nenhuma bíblica, nem de historiadores para poder falar o que eu estou falando. Mas eu acredito nisso. Eu acredito até que era para que todos se lembrassem que o pecado diante de Deus fede. Não tem cheiro suave diante de Deus. O que tem cheiro suave diante de Deus é o altar de incenso, que são as nossas orações. Depois a gente estuda isso. Mas os nossos pecados não são muito legais. Não cheiram bem diante de Deus. Bom, aquele acúmulo de pecados que ali estavam, então uma vez por ano o santuário era purificado. E aí acontecia uma coisa que eu também não tenho base nem de historiadores, nem base bíblica para poder falar, mas eu acredito que de forma miraculosa Deus limpava aquilo ali. Não ia para a lavanderia, não tinha omo naquela época para poder limpar esse véu, mas eu acredito que de forma miraculosa Deus limpava aquilo ali para exemplificar a destruição, o sumiço dos pecados de todos. E aí tem algumas lições que eu gostaria de falar para vocês nessa manhã. Primeira grande lição: pecado não desaparece. A gente tem a noção de que nós ajoelhamos, pedimos perdão do nosso pecado, os nossos pecados evaporaram. Não, isso não é assim. A Bíblia diz que Jesus falando que pega os nossos pecados e joga nas profundezas do mar. Ele tira os nossos pecados de nós. Assim como o simbolismo daquele cordeiro, o pecado saía do pecador e ele era depositado dentro do tabernáculo, dentro do santuário. E ali ele ficava. Tanto ficava que no dia da expiação acontecia um ritual especial. Eram 2 bodes, não era um só, eram 2. E tirava a sorte. Um bode representava Jesus, outro bode representava Satanás. O que representava Jesus era imolado, o sangue era derramado. E aí quando a glória de Deus enchia esse local, e que aí todos aqueles que ali estavam, que estavam penitentes, aceitavam, pediam perdão, e Jesus então tirava todos aqueles pecados daquele local. O sacerdote saía daquele local com todos os pecados sobre seus ombros, simbolicamente, e ele então colocava a mão sobre aquele bode, que representava Satanás, e ele transferia para o bode, que era levado para o deserto. Isso aí depois vocês estudam, tá? Vai lá na Bíblia, vê se eu estou falando alguma coisa que está condizente com a Bíblia diz ou não.
Ou seja, os pecados ali acumulados eram retirados uma vez por ano e era depositado sobre a cabeça daquele bode que era levado para deixar morrer no deserto, simbolizando Satanás. Uma didática maravilhosa de Deus para nós. Sabe, queridos, pecados não desaparecem. Eles ficam lá na profundeza do oceano. Deus, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele criou a capacidade de ser retirado de nós, porque a culpabilidade do pecado nunca conseguiríamos tirar de nós mesmos. Nunca. Seria impossível para mim tirar a culpa do pecado. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele está dizendo exatamente para toda a humanidade o seguinte: olha, larga a mão de ser bobo. Eu criei o meio de tirar dos seus ombros todo o mal que você carrega no seu dia a dia, esse mal que te atormenta, esse mal que te arrebenta, que faz com que você se sinta mal. Eu criei a capacidade de eliminar da sua vida todo o mal que te prende. E posso depositar longe de você, eu posso jogar lá nas profundezas do oceano, um local que é impossível o ser humano chegar. Quer dizer, eles vão estar distante de você, absurdamente distante. Por que Satanás perturba tanta gente? Por que ele quer tanto que eu e você vivamos em pecado? Por uma questão simples de matemática, queridos. Lembra que o pecado que saía de dentro do santuário era depositado sobre a cabeça do bode? Satanás receberá a paga por todos os pecados que nos foram perdoados. E por uma questão muito simples, aqueles que não pedirem perdão, o pecador não arrependido, ele carrega sobre os próprios ombros as suas culpas e os seus pecados, livrando um pouquinho a carga de Satanás. É só isso que ele quer. É interessante que alguns pensam que Satanás quer dar coisas boas para a gente. E às vezes ele oferece essas coisas, é como se oferecesse veneno numa taça maravilhosa, com uma coloração e um cheiro maravilhoso. É exatamente o que ele faz. Mas no fundo, o que ele quer é que eu e você carreguemos as nossas próprias culpas. Porque lembra do que nós acabamos de ler? O pecador, aquele que não se arrependia, o pecador que não buscava o perdão divino, esse era exterminado do povo de Deus. Ele não permanecia. É interessante que no antigo Israel, o pecador que não queria arrependimento tinha 1 ano de vida. Até o próximo dia da expiação. Afinal de contas, diz a Bíblia que todos aqueles que não se arrependiam, não eram eliminados no meio do povo. Então ele tinha 1 ano. 1 ano de rebeldia contra Deus só. Parece que algumas pessoas acham que Deus muda. Não, queridos, Deus não muda. Rigorosamente nada. A rebeldia humana vai ter fim. O pecado terá fim. Um dia Deus colocará fim em toda a maldade. E todos aqueles que não quiserem aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para a remissão dos seus pecados, para que os seus pecados saiam das suas próprias costas e sejam depositados nas costas de Satanás, essas pessoas perecerão num local que não está preparado para nenhum ser humano. A Bíblia diz que Deus preparou o lago de fogo e enxofre para o diabo e seus anjos. Não está preparado para mim. Agora, se eu estiver do lado de Satanás, eu vou ser chamuscado. Simples assim. Sabe, queridos, nós precisamos de entender que esse dia, que acontecia uma vez por ano, como um simbolismo, esse dia está prestes a acontecer na realidade. Lembra que lá em Hebreus, o apóstolo Paulo comenta que eu gostaria de ler para vocês, para ficar mais fácil, que Hebreus capítulo 8, versículo 5, olha só, Paulo falando a respeito desse santuário, olha só. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou.
Afinal de contas, se era o símbolo de um que tem lá no céu, teria que ser exatamente aquele que tem lá no céu. E aí nós entendemos uma série de rituais do santuário lá no céu, como por exemplo, desde 1844, Jesus então passa do santo para o santíssimo e começa a fazer expiação pelo pecado. Mas vai chegar o dia, queridos, em que o sumo sacerdote Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro, ele é tudo no ritual. Isso é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade de entender. Porque lá no ritual do santuário existia o cordeiro, existia o sacerdote, existia outras coisas a respeito desse ritual, mas como é um símbolo, Jesus era todas as coisas. Ele é todas as coisas no santuário celestial. E é onde ele está nesse momento intercedendo por você e por mim. A graça de Deus que o Janderson, uns 3 sábados atrás, falou de uma forma tão fantástica, essa graça, ela está disponível porque Jesus está lá dentro. Porque Jesus está naquele local ali, ó, no Santíssimo do Santuário Celestial, fazendo com que ainda exista a possibilidade de eu simplesmente falar: Senhor, eu te aceito, e eu não quero mais carregar os meus pecados. E Jesus então, tá bom, eu tiro os seus pecados de você imediatamente. Assim como ele fez com o leproso. O leproso chegou para ele e falou o seguinte: Jesus, se o senhor quiser, eu posso ficar limpo. Eu falei: eu quero, fica limpo. Todos aqueles, e a lepra representando o pecado, todos aqueles que chegam a Jesus leprosos, com a lepra do pecado, e falam: Senhor, o senhor tem poder para me tirar essa lepra do pecado, o senhor pode me fazer limpo? Ele falou: se o senhor quiser. E Jesus vai responder para mim e para você: eu quero, fica limpo. Instantaneamente. Porque ele ainda está naquele compartimento e ele pode fazer isso. Mas sabe, queridos, isso não vai ficar para sempre. Infelizmente, o dia da expiação, infelizmente para alguns, porque para vocês que estão aqui nessa manhã e para mim, esse dia será um dia de glória. Será o dia em que nós vamos levantar as nossas cabeças e exultar, porque a nossa redenção vai estar bem próxima. Nesse dia vai acontecer algo bem interessante. Eu gostaria de ler para vocês, para a gente também não perder muito da essência. A palavra escrita muitas vezes consegue trazer para o nosso coração coisas que a gente não consegue transmitir falando. Olha só. Livro Grande Conflito, no capítulo 39, o capítulo que chama-se Aproxima-se o Tempo de Angústia. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, tá? A mensagem dos anjos que nós conhecemos muito bem, Apocalipse 14, quando se encerrar, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra. Queira Deus que eu e você tenhamos cumprido a obra. Recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, e acha-se preparado para a hora decisiva que diante dele está. No céu, anjos correm de um lado para o outro. Sabe, queridos, eu quero crer que nesse momento, o céu deve estar numa correria danada. A Bíblia diz que Satanás está irado, e ele vem na nossa direção com muita fúria, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que o sumo sacerdote está prestes a sair do santuário. Ele sabe que a partir daquele momento, ele não precisará de levar a culpa de mais ninguém, porque a quem estiver arrependido e quem pedir para Jesus o livramento da culpa do pecado já terá sido liberto. E aqueles que não tiverem feito isso, não tem mais solução. Ele sabe disso. E sabendo disso, ele vem a mim e a você com fúria. Ele vem a mim e a você com uma vida atribulada. Quão difícil é abrirmos a nossa Bíblia, a palavra de Deus. Quão difícil é pararmos para estudar a essência da nossa salvação. Quão difícil é nós termos tempo para educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor.
E aí muitas vezes chega lá na frente e a gente olha para trás e a gente consegue perceber o quão Satanás conseguiu nos afetar na nossa vida e a gente fica com aquele gostinho de eu podia ter feito mais alguma coisa. E mesmo que você tenha feito tudo, muitas vezes ele ainda coloca esse gostinho, né? Ele quer nos dar essa culpa de que faltou você fazer mais alguma coisa. Não se iludam, queridos. Satanás, ele dá com uma mão e toma com a outra, e com os pés, e com a cabeça, e com a boca. Ele quer sempre, ele deseja, é o que a Bíblia nos diz. Ele deseja que eu e você soframos. E muitas vezes ele usa os nossos filhos para nos fazer sofrer. Ele quer o nosso sofrimento. É Deus que não quer. E sabe, queridos, os anjos, eles precisam de fazer uma obra toda especial. Eu li recentemente algo que para mim foi muito gostoso de ler. Eu não sei dizer exatamente onde está. Mas no Espírito de Profecia. Eu li numa revista uma citação de Ellen White. E ela diz o seguinte, que a última grande obra de Deus pela raça humana, a última grande obra, Deus vai chamar um anjo, e a esse anjo Deus vai dar um poder todo especial. Esse anjo virá à terra com uma única missão: visitar todos os filhos de pais cristãos que oram pelos seus filhos. Vai fazer uma visita especial a esses filhos, fazendo o último grande convite de salvação. Sabe, querido, Deus, ele é fiel para conosco. Ele não falha em nenhuma de suas promessas. Ele é maravilhoso, porque nós podemos ter certeza absoluta que enquanto guiarmos os nossos filhos no caminho do bem, mesmo que se em algum momento ele se desviar, há um momento da história em que Deus dará poder especial a um anjo com uma missão especial, que é de visitar os nossos queridos que há algum tempo se afastaram, e fazer um convite poderoso para essas pessoas. Esses anjos estarão em correria para um lado e para o outro, porque ele tem essa missão também. Aí olha só, no céu, anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo, olha só, um anjo que volta da terra, anuncia que a sua obra está feita. Que anjo é esse? Aquele que eu acabei de citar. Aquele que tem uma obra especial de convidar os filhos dos pais que oram dia e noite em favor de seus filhos, os filhos que já ouviram falar de Jesus, mas que se afastaram. Esses filhos, esse anjo tem essa missão toda especial, e essa missão, esse anjo volta da terra e anuncia para Jesus: a obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Cessa então a obra de Jesus. Jesus não mais intercede no santuário celestial. Levanta as mãos e com grande voz, Jesus diz: está feito. E toda a hoste angélica depõe suas coroas ao fazer ele o solene aviso. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Todos os casos. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. Os números de seus súditos completou-se. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação. E Jesus deve reinar como Rei dos reis e Senhor dos senhores para todo sempre. Sabe, queridos, talvez você não esteja conseguindo enxergar o momento que nós estamos vivendo. Talvez você ainda não conseguiu entender, e Satanás ele tem essa capacidade de nos distrair. Eu não sei quantos de vocês já viram
ou já leram em livros, ou já viram em filmes, quando uma pessoa quer fazer um ataque a algum local, e muitas vezes a estratégia é criar uma distração. Satanás sabe que falta pouco tempo para ele. Satanás sabe que ele precisa de avançar rapidamente na sua estratégia de tirar a culpa que recairá sobre os ombros dele e colocar sobre os meus ombros, sobre os seus ombros. E ele cria distrações para que nós não nos apercebamos do momento em que nós estamos vivendo. Nós não conseguimos enxergar que a situação está complicada. Na gíria, a coisa está preta. A situação está obscura. E quando nós não conseguimos enxergar isso, ele consegue nos tirar do foco, que é a salvação em Cristo Jesus. Ele consegue fazer com que nós desviemos a nossa vida daquele local em que nós temos um advogado. Sabe, queridos, a ordem que Jesus diz lá em João é filhinhos. Olha que palavra linda, maravilhosa, amorosa do nosso Deus e Pai. Filhinhos. Todas essas coisas, a Bíblia inteirinha, eu escrevi para vocês que vocês não pequem. Mas quando vocês caem, não ficam desesperados. Nós temos um advogado junto ao Pai. E, queridos, a gente fica tão preocupado com o não pequem que esquecemos do advogado. Nós ficamos tão preocupados em fazer o que é certo, que nós nos esquecemos que fazer o que é certo sem Jesus não resolve. Nós deveríamos nos preocupar menos em o que nós vamos fazer e nos preocupar mais em com quem vamos fazer. Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Se eu e você nos preocuparmos mais em andar com Jesus, em menos do que nós vamos fazer, Jesus mesmo tomará providência para que a minha e a sua vida seja da maneira que Ele quer que seja. E é tempo, queridos, alto tempo, de nós começarmos a viver uma vida dessa forma. Já é tempo de nós pedirmos, implorarmos a Deus colírio, para que nós enxerguemos o tempo em que nós estamos vivendo. Se houve um tempo perigoso para se brincar de cristão, esse é o tempo. Se houve um tempo perigoso para se estar lá do lado de fora, esse é o tempo. Assim como essa semana teve uma notícia muito triste, na China houve uma tempestade de gelo, com pedaços de gelo do tamanho de um ovo, e 24 pessoas morreram, porque as pancadas, possivelmente as pancadas na cabeça, levaram 24 pessoas a óbito. E se eles tivessem sido avisados de que isso viria? Quem em sã consciência sairia numa chuva de gelo do tamanho de um ovo? Quem em sã consciência faria isso? Ninguém. Esse é o tempo, queridos. Deus está avisando a mim e a você que lá fora a chuva é grande e lá fora a morte. Esse é o meu lugar. Esse é o seu lugar. Esse é o momento de aproveitar o meu advogado, o melhor advogado do universo. Porque é um advogado que ele não precisa de tentar usar de subterfúgios, como alguns advogados para nos livrar, cara, se utilizam de subterfúgios, não. A única coisa que ele precisa é que eu chegue para ele e fale assim: Jesus, é o seguinte, eu quero que o Senhor cuide da minha causa. E só tem um detalhe, eu sou culpado de tudo isso aí, que o diabo me acusou, eu sou culpado de tudo. Jesus vai virar e falar assim: ok, beleza, você é culpado? Sou culpado de tudo. Eu falo: então, porque você é culpado, eu vou fazer uma troca com você, aceite a minha troca. Eu morro a sua morte, para que você viva a minha vida. Sabe, queridos, nós precisamos de entender que o tempo dessa barganha, uma barganha horrível para Deus, ótima para nós, ele está no fim. Jesus vai voltar a essa terra. Se você quiser e se você enxergar o tempo que nós estamos vivendo, ele vai voltar. Se você não quiser e não estiver enxergando o tempo que nós estamos vivendo, ele vai voltar do mesmo jeito. Agora, a grande questão é como ele vai nos encontrar. Se vocês se lembrarem da parábola das 10 virgens, as 10 estavam dormindo. Quando Jesus voltar, queridos, vai ser um susto para você e para mim.
Nós vamos nos assustar. Nossa, mas nós aguardamos isso tanto tempo e é agora? A diferença está naqueles que se utilizam do que tem disponível naquele santuário lá no céu. O azeite do Espírito Santo em suas vidas. Que utilizam o advogado que está lá no santuário, lá no santíssimo do santuário, para interceder por nós. Aqueles que se apegam a isso, esses serão os salvos. Vamos parar de nos preocupar com o que fazer ou o que deixar de fazer. E vamos nos preocupar com quem nós vamos andar. Com quem nós vamos passar o dia. Porque sabe, queridos, já é tempo de abrir os nossos olhos e ver. Está em alto tempo de abrirmos os olhos e ver que o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo difícil. Nós precisamos de abrir os nossos olhos e perceber que o momento que nós estamos vivendo não é mais momento de brincadeira. E mais do que isso, queridos, nós precisamos de perceber que o momento em que nós estamos vivendo é um momento para que, enquanto eu e você estamos firmes juntos com Cristo, ainda há tempo de salvar muitas outras pessoas. Basta que você e eu contemos para eles da grande tempestade, do grande momento que está prestes para acontecer, que é quando o sumo sacerdote sair do santuário. Que Deus nos abençoe. Nos abençoe para que nós entendamos o tempo que nós estamos vivendo. Para que nós entendamos que Jesus está às portas. E para que nós entendamos que ao lado de Jesus é o melhor lugar para se estar. Não só em função da volta dele, mas porque com isso nós podemos ir atrás dos nossos amados, dos nossos queridos. Aqueles que nosso coração bate forte quando nós pensamos neles. E trazê-los para estar junto com Jesus. E podermos todos viver a eternidade. Uma eternidade perfeita, sem nenhum mal. Que eu e você entendamos o tempo que nós estamos vivendo. Brevemente voltará a esta terra. Jesus que prometeu um dia retornar. Voltará para levar sinceros ao céu, que entregaram suas vidas sem lágrimas. Chegará um novo tempo e então despontará um novo amanhecer. Chegará para trazer mudança total. Que prazer será viver com Deus. De abrir os olhos e ver o momento em que estamos vivendo. Perceber que um novo tempo então surgirá. É preciso a cada dia despertar. Cristo vem. Jesus Cristo nos falou do fim dos tempos. Sim, nos falou. E nós estamos
estamos vendo tudo acontecer. Nos falou e seu falar foi claro demais ao prever as condições do mundo. Alegria e plena união. Afinal, veremos toda a glória de Deus, e em louvor os salvos cantarão. Já é tempo de abrir os olhos e ver o momento em que estamos vivendo. Perceber que um novo tempo então surgirá. É preciso a cada dia despertar. Cristo vem, já é tempo de abrir os olhos e ver o momento em que estamos vivendo. Perceber que um novo tempo então surgirá. É preciso a cada dia despertar. Senhor nosso Deus, somos gratos porque o Senhor foi um Deus tão amoroso e nos deu, ó Pai querido, a certeza do teu retorno. E mais do que isso, o Senhor demonstrou na tua palavra que, apesar de não sabermos o dia nem a hora, nós podemos saber que está próximo quando observamos o que tem acontecido no mundo. Abra os nossos olhos, ó Pai querido. Faça-nos entender que mais um pouquinho de tempo e a tua obra no santuário estará finalizada. Faça-nos entender que o teu desejo é que eu não viva, nem eu, nem nenhum dos teus filhos que estamos aqui nessa manhã, vivamos com o peso do pecado em nossas costas, porque o Senhor providenciou através de Cristo Jesus o escape para nós. Ajude-nos a andar contigo. Ajude-nos a nos preocuparmos menos com o que temos que fazer e mais com quem devemos andar. Ajude-nos a nos aproximarmos de Ti dia após dia, para que o Senhor possa encher o nosso coração com a Tua promessa e com o nosso coração cheio nós possamos também trazer todos os nossos queridos aos Teus pés. Fica com a Tua igreja, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor determinou para nós, para que nós cumpramos, que nós possamos fazê-lo para a honra, glória e exaltação do Teu nome. Pedimos agradecidos por Jesus. Amém, Senhor. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo
paz eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa, em paz estou